Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de LaTeX. Eu sou o Bruno e hoje eu vou falar sobre como adicionar imagens nos nossos documentos LaTeX. Para começar, eu estou aqui na página do LaTeX, eu criei um documento, apaguei o título dele, a primeira seção e tal, deixei só um exemplinho aqui, exemplo de imagem, para ficar mais fácil da gente visualizar, ficar mais fácil de mexer aqui com o nosso documento. Então, beleza. Para adicionar imagens do computador pro LaTeX, a gente tem duas formas de fazer isso. Uma é puxando as imagens direto do computador e a outra é trazendo as imagens para o Overleaf e do Overleaf a gente puxar as imagens para o documento. Antes disso, a gente precisa adicionar um pacote, que é esse pacote Graphics, o UsePackage Graphics, aqui no nosso preâmbulo. E só que quando a gente cria um documento em branco do LaTeX, um novo documento, normalmente ele já vem com esse pacote adicionado. Até essa observação aqui, que precisa dele para inserir imagens, ele já vem no documento em branco. Então já está aqui, beleza, mas se não tiver no seu, você adiciona. Beleza, como trazer imagens do computador para o Overleaf? Primeiro a gente vem aqui em Main, no principal aqui no canto, 3 pontinhos, e viemos em novo arquivo. Aqui no novo arquivo a gente vem em carregar, select files e podemos escolher uma imagem do nosso computador. Uma forma de deixar isso mais organizado é vindo aqui nesses 3 pontinhos e criando uma nova pasta. Vou criar uma pasta imagens. Isso é ótimo principalmente para um documento grande. E eu vou adicionar aqui nas imagens um novo arquivo. Esse arquivo, logo 1. Vindo aqui nas imagens, apertando em logo 1, temos aqui a logo, o logo do pet. Beleza, vamos voltar aqui para o principal. Agora, temos a nossa imagem adicionada aqui. Mas vamos lá. Queremos adicionar uma imagem direto do computador para o documento. E de uma forma... Para fazer isso, a gente vai usar o editor visual, no caso. Aqui em cima tem Code Editor e Visual Editor. A gente vai usar o visual. Aqui, esse editor é um pouco diferente e a partir dele a gente consegue adicionar imagens direto do computador. Para isso a gente vem aqui nos 3 pontinhos, Insert Figure, Upload from Computer. Então a partir daqui a gente pega uma imagem do computador, a gente pode arrastar e colar aqui, né? Só pegar, abrir isso aqui, puxar para cá a imagem ou simplesmente selecionar no computador. Daqui a gente tem algumas opções. Vamos selecionar a imagem do computador aqui, logo 1. A gente não precisa se preocupar com a extensão das imagens, né? Se é PNG, alguma outra coisa, para adicionar as imagens aqui no LaTeX. Então, beleza, peguei a imagem aqui. Aqui embaixo a gente escolhe a largura dela, né? Essa opção é largura, então meio, 1/4, 3/4 ou full. Vou deixar aqui no 3/4 como exemplo. Insert Figure. Ele carrega e adiciona a nossa imagem. Vamos ligar o compilador automático aqui, para ele ir compilando sempre que eu fizer uma atualização. Vamos lá. Tá aqui nossa imagem. Aqui, como podemos ver, a imagem ficou acima do texto. Isso por que isso aconteceu? Porque a gente não adicionou nenhuma opção nenhuma configuração, nenhuma opção sobre posição da imagem ainda. Que podemos apertar nessa setinha e mudar alguma opção. E aqui no editor visual mesmo, podemos usar aqui, ó, tem barra caption, já está aqui, que é caption no caso a legenda. Então vamos colocar aqui, exemplo. E o barra label, que é o código que a gente vai dar para nossa imagem, se a gente quiser fazer uma referência a ela depois, né? O rótulo. Então eu vou chamar de figura 1, só por exemplo. Esse rótulo a gente não vai ver no nosso documento, né? Mas a legenda a gente vê. E podemos voltar para o editor visual, e a gente percebe que aqui no editor de código, ele já deu o código da figura. Só que sem muitas especificações. Ele já abriu o ambiente e tal, mas isso aqui eu vou explicar certinho daqui a pouco. Beleza, então adicionamos uma imagem pelo editor visual. Agora vamos como adicionar uma imagem direto do editor de código, que é a opção que a gente tem mais opções, né, de configurações da imagem.
Sendo sincero, eu nem sei como mudar direito as configurações dela por aqui, pelo editor visual, que não é tão bom. Mas vamos apagar ela aqui tudo o código. Opa. Deixa eu apagar o código aqui. Para a gente continuar. Beleza. Como adicionar daqui aqui uma imagem? A gente vai usar o comando, que é o barra include graphics. Então, ele já vai vir com um colchete, que seria para a gente especificar alguma coisa, como por exemplo a largura da imagem ou a altura, mas eu vou explicar certinho daqui a pouco, vou até tirar o colchete. E aqui dentro da chave a gente vai escolher nossas imagens. Então, eu posso pegar tanto a imagem que eu já adicionei aqui, logo 1, que está adicionada certinho, que já adicionei direto aqui no principal, ou a que está adicionada na pasta imagens, aqui. Cliquei nela, ele já me dá a opção, eu posso renomear a imagem, né? Eu puxo com o nome que ela tá. Só que nesse caso, como eu não coloquei nenhuma opção, ela ficou gigante. Veio aqui para outra página, nem cabe na página, que é o tamanho original dela. Então, como mudar essas opções para a imagem, para não acontecer isso, da imagem ficar gigante, né? Beleza, primeira coisa. Vou mostrar para vocês o ambiente Figure. É o ambiente que a gente usa para introduzir imagens e para mexer nas imagens da melhor forma. A gente dá então um barra begin, como todo o ambiente, Figure. Ele já vai fazer tudo isso aqui automático quando a gente dá um Enter. Ele já vem com um barra centering, que é para centralizar a imagem. O include graphics, né, igual o comando que a gente usou anteriormente. O barra caption, que é para formar a legenda. E o barra label, que é o rótulo, né, para poder fazer uma referência. Já vem tudo automático. Aqui dentro da chave, novamente, eu adiciono a imagem. Dessa forma que eu fiz, a imagem vai ficar exatamente igual ficou da última vez. Só que eu posso adicionar uma legenda, né? Legenda aqui, exemplo. Aqui no caso nem vai dar para ver o exemplo, porque o negócio está gigante. Aí, nem dá para ver a legenda. Ficou assim. Então tá, agora opções que a gente tem. Agora que nós temos nosso ambiente Figure. Aqui a gente consegue editar melhor nossas imagens. Primeiro, as opções aqui do Include Graphics, que é justamente aquelas colchetes que ele já deu automaticamente para a gente. Dentro deles temos algumas opções. As principais são largura, altura, escala e ângulo. Todos em inglês, claro. O código é todo o LaTeX é todo em inglês. Então, primeira coisa, altura, a largura. A gente coloca aqui, vamos especificar uma largura para ele. Largura igual a... Uma coisa que é muito utilizada nesse caso, a gente usa o comando barra text width. Então, a minha largura vai estar em relação à largura do texto. Nesse caso, eu coloquei igual. Então, a largura da figura ficou igual à largura do texto. Eu posso colocar antes disso, por exemplo, 0,7. Opa. 0,7 barra text width. Nesse caso, ele vai me dar a imagem aqui bonitinha, com a legenda dela e no tamanho que eu escolhi, a largura que eu escolhi. Eu posso mudar isso aqui para altura, por exemplo. Escreve certo. Aí, coloquei a altura em relação à largura também, posso mudar essa opção. Tem outras opções aqui, ó. Eu vou escrever width, tem line width, test width, usar line então, só para mudar alguma coisa. Só como exemplo. Pronto, tá aqui nossa imagem com o tamanho que a gente especificou, novamente. Nossa legenda e aqui o rótulo nem coloquei, vou deixar esse mesmo, só a título de exemplo. Podemos misturar também essas opções. Então, aqui especifiquei a altura da imagem, vou colocar uma vírgula e agora vou especificar um ângulo para ela. Angle igual a colocar 45. Pronto.
Então temos nossa imagem com esse tamanho, com a altura específica, né? Seguindo a mesma proporção dela, e um ângulo de 45 graus. E podemos usar a escala também, né? Scale, que aí ele utilizaria uma escala para a imagem, né? Reduziria ela a partir de uma escala. E temos outras opções, mas as principais são essas 4. Altura, largura, ângulo e escala. Beleza. Vou tirar isso, só para a gente continuar. E agora vamos usar, vou mostrar as opções que a gente tem aqui para o Begin Figure. Aqui na frente do ambiente Figure, a gente também vai adicionar um colchetes. E aqui temos algumas opções. Essas opções são para posicionar a imagem. Então, as opções, as principais que a gente tem é o H, a gente vai adicionar só uma letra. Seria a inicial da palavra em inglês. Então seria H, que é here, né, que significa aqui, que vai posicionar a imagem exatamente no lugar que ela está no texto. O B de bottom, que seria a parte de baixo da página. O T de top, que adicionaria ela na parte de cima da página, no topo. E o P de... não lembro a tradução, mas ele vai adicionar em uma nova página. Vamos lá, usando o H. Se eu adicionar um H, ele vai compilar, e como a parte que eu inseri a figura está logo abaixo da escrita do texto, ele vai aparecer a imagem abaixo do texto, da forma como era para ser adicionada, né, no caso do que a gente escreveu. Então, o H é a opção mais utilizada, justamente por isso, ele vai adicionar exatamente no lugar que eu coloquei o código. Vamos, como exemplo, usar um T. Então, a imagem foi para o topo da página, ficou acima do texto. Se eu usar um P, por exemplo, a imagem vai parar em uma página separada da escrita, do texto. E é isso, basicamente com essas opções a gente consegue modificar a imagem do jeito que a gente precisar. Pegamos a imagem do computador, colocamos ela no LaTeX e a partir daqui a gente edita o tamanho e a posição dela no nosso documento. Com isso a gente já consegue fazer praticamente tudo. Outro detalhe é a referência. Como que fazemos uma referência a essa imagem? Deixa eu puxá-la de volta. Se eu quiser continuar meu texto com uma referência à imagem que eu fiz. Então, essa imagem mostra a logo do PET Engenharias. Beleza, que imagem é essa? Podemos mudar isso aqui para a imagem. Eu uso a referência /ref. A figura, ele já me deu a opção das figuras que eu tenho, né? O LaTeX já dá, eu só tenho essa, então eu vou usar essa referência. Essa referência é justamente do rótulo que está adicionado aqui no /label. E daqui temos a referência. Então, como essa é a primeira imagem, ele já numerou automaticamente ela como 1. E no meu texto de referência ficou a imagem 1 mostra a logo do PET Engenharias. E aqui nesse caso ele me deu, na legenda ele já tem o figura 1. Basicamente é isso. Nossa aula fica por aqui hoje. Até mais.